Ok. Vejam, nós estávamos falando na aula anterior que as células elas têm corrente elétrica, né? Então todas as células elas têm acabam desenvolvendo com base no transporte de substâncias uma geração de cargas. E essa geração de cargas ela é muito mais acentuada em células neurais, né? Os neurônios principalmente. Mas todas as células, elas têm corrente e elas precisam ter um certo potencial. Por quê? Porque é a partir desse potencial que vai se dar a atividade celular, né? Então, esse potencial ele vai ser gerado a partir do transporte de substâncias, algumas substâncias que acabam sendo essenciais, como sódio, potássio e alguns íons cloreto, né? E também outras substâncias que são essenciais, mas que não são significativamente responsáveis pela essa geração desses potenciais, tá? Para poder a gente compreender como esses potenciais eles são gerados, né, como é que esse campo elétrico é gerado, é necessário, né, a gente compreender passo a passo, considerando as três substâncias principais, que vão ser sódio, potássio e cloreto, tá? E aí a gente também vai ver nessa aula a participação efetiva da bomba de sódio e potássio. Então, com essa funcionalidade dessa bomba, também garante a manutenção desse potencial. Tá? Vamos iniciar falando sobre esses potenciais que são gerados a partir do processo de difusão. Relembrando que o processo de difusão é quando a gente tem o transporte de substâncias do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Né? E lembrando que a maioria das substâncias não atravessa diretamente a membrana, precisa de uma proteína canal para fazer esse transporte. Então, considerando aí os três elementos principais, basicamente, eles que vão gerar esses potenciais, né? Começando a analisar em específico o sódio e o potássio, a gente tem que caracterizar como vai ser gerado essas cargas, como vão ser geradas essas cargas a partir do transporte de difusão de cada elemento, né? Então, difusão, lembrando, é quando você tem o transporte de mais para ter menos. Vamos começar analisando esse potencial de difusão, né? O potencial de distribuição desse íon, né? Considerando a sua concentração maior. No caso, iniciando com o potássio, a concentração do potássio no interior da célula é bem maior, né, bem mais significativa do que no meio externo. Então, a tendência por difusão é que ele saia do interior da célula. Então, como a gente está vendo aqui nas setinhas, né? Então, a tendência desse íon, do potássio, é que ele saia da célula, porque a concentração maior dele é no interior da célula. Aqui a gente está vendo o quê? Como é gerado esse campo elétrico, essa distribuição de cargas na fibra nervosa, né? Aqui, como eu falei, os nervos eles têm uma demanda maior dessa geração de energia, desses potenciais, mas isso é comum para todas as células. Então, ele pega aqui como exemplo a fibra nervosa. Então, no interior da fibra nervosa, a tendência do potássio é sair, como indica as setas, perdão, em vermelho. E com essa saída, né, o potássio, ele vai fazer com que o meio interno fique carregado negativamente, né, porque ele está saindo. Isso significa que lá dentro o potássio está ficando em menor concentração, então o sinalzinho vai ser negativo, né? E externamente essa concentração vai ficando maior. Por isso que também temos a distribuição de cargas positiva aqui, no exterior da Professor, fibra. desculpa interromper. Pois não. O slide não está passando. Não? Ainda está no Não, primeiro? tá. Tá Deixa eu ver em aqui. biofísica dos potenciais. Pronto, passou agora. Espera aí, eu vou colocar no modo cheio. E agora? Deixa eu ver se passa. Está passando? Não, Não? Então, ficou peraí. no. Então, vou fazer assim. Vou interromper a apresentação aqui.
e colocar a tela inteira. Espera aí. E agora, está passando? Tá sim. Tá, né? Pronto. Então, como eu estava falando, em relação à distribuição, né, o transporte de potássio, ele vai fazer com que a célula no interior fique negativa pela saída, pela diminuição da sua concentração, e no exterior, carga positiva, no exterior da fibra, tendo em vista que a sua concentração é em maior proporção, né? Além disso, a gente está vendo o seguinte, que o potássio ele vai tender a voltar, mas essa volta ela vai ser dada não por difusão. Aí a gente já tem um processo de gasto de energia que seria a participação da bomba de sódio e potássio. A gente não vai ver isso agora, então a gente está frisando apenas o processo de difusão. Então, se for caracterizar o quantitativo de carga que é gerado apenas pela saída do potássio, a gente vai ter um valor de menos 94 milivolts, muito eletronegativo. Isso significa que no interior da célula, esse potencial é registrado como menos 94 milivolts, ok? Considerando apenas o potássio. Considerando o sódio, a gente tem o inverso, né? O sódio está em maior concentração do lado de fora da fibra nervosa da célula. A tendência é que ele entre por difusão. Quando ele entra, aí acontece a mesma coisa, mas inversamente ao que acontece com o potássio. Ou seja, externamente a gente vai ter a distribuição de cargas negativas, né? E internamente essa carga vai ficar positiva, tendo em vista a maior concentração de sódio por difusão no interior dessa fibra. Fazendo o registro desse potencial, a gente vai ter uma característica diferente aí, que esse potencial ele não vai ser negativo, ele vai ser positivo. Por quê? Porque o sódio está entrando na célula. Então a gente tem que considerar tudo que sai da célula vai ter carga negativa, né, vai favorecer essa eletronegatividade dentro da célula, e o que entra vai ter uma carga contrária, que seria a carga positiva. Né? Não favorece a eletronegatividade da célula, né? Vai fazer com que esse potencial seja positivo. Né? Fazendo essa verificação, essa medição, a gente está vendo que vai ter um registro de 61 milivolts positivo. Isso aonde? Dentro da célula, apenas considerando a difusão do sódio. Tá? Então, essa característica de potenciais, né, sendo medida, acaba sendo diferente, tendo em vista a direção dessa substância, em que direção ela vai estar, ou saindo ou entrando, mas sempre pelo processo de difusão. Então, a gente tem esses dois registros aí. E a esses registros, né, a gente define como potenciais de difusão para o sódio, potenciais de difusão para o potássio. Né? E aí, a gente já está vendo que, levando em consideração apenas o processo de difusão para a geração de carga de potencial. Tá? Então, esse é o primeiro exemplo, considerando apenas esses dois íons. Né? Prosseguindo, a gente vai ter que esse potencial de difusão de cada íon, né, ele vai ser uma correlação, primeiro, da sua carga, né, que a gente chama de polaridade de cada íon. Sódio e potássio tem carga positiva, então essa carga positiva já vai interferir nesse potencial gerado pela difusão de cada substância. Né? Permeabilidade da membrana, que é uma característica que a membrana tem, porque a permeabilidade ela vai ser diferente, então a membrana ela se adequa a deixar passar por difusão algumas substâncias com maior facilidade do que outras. Por exemplo, ela vai ser mais permeável ao potássio do que ao sódio. Né? Então a gente está vendo que se ela é mais permeável ao potássio, significa que se eu levar em consideração que o potássio saindo por difusão deixa a carga interna da célula eletronegativa, isso quer dizer que a permeabilidade dele é aumentada
vai favorecer a eletronegatividade do interior da célula, né? Então, porque ela é mais permeável à saída dele. E quando ele sai, ele deixa mais negativo o meio interno da fibra nervosa. Além desses dois fatores, existe mais um, que é o quê? A concentração de cada íon. Lógico, se a gente está falando em difusão, né? E transporte de forma geral, não só difusão, a gente tem que levar em consideração a concentração, né? Seja por difusão, que vai acontecer de onde tem mais para onde tem menos, ou o contrário, que seria transporte ativo, de onde tem menos para onde tem mais, em termos de concentração. Mas, o que é que a gente tem que deixar evidente aqui em termos de concentração? É que o mais importante é o que sai da célula, que está no interior da célula, tá? Então, o que está no interior da célula, ele saindo, ele vai ter mais significância do que o que está entrando. Não quer dizer que as substâncias que entram não sejam importantes, não. São extremamente importantes. Mas em termos de potencial, para registro, para influência de potencial, vai ter uma relação mais direta, mais influente, na verdade, aquelas substâncias que saem da célula. Então, ele coloca nessa equação, que é a equação de Goldman, a relação dessas três características. Então, para saber o potencial de difusão nas células dos vários íons, tem que fazer essa relação considerando essas três características, que são a concentração da substância, no caso, se eu for analisar os três íons mais importantes, sódio, potássio e cloreto, estou vendo aqui uma relação direta. Ó. Essa relação direta, eu digo assim, vai ser a influência da concentração, no caso, considerando o sódio, mais a sua permeabilidade e multiplicando aí, vocês estão vendo em pequenininho, a carga. Né? Essa carga aqui é a polaridade do sódio. Mais o quê? Mais concentrações de demais íons, dos demais íons. Como o Goldman só considerou os principais, que são esses três, então vai ser o somatório de quê? Da concentração de potássio, vezes a sua carga, vezes a permeabilidade, mais a concentração do cloro, vezes a sua carga, vezes a sua permeabilidade, onde? No lado interno da célula. Esse 61 dividido pelo quê? Pelo lado, os mesmos fatores no lado externo, tá? Vezes o que é que multiplica tudo isso? Essa constante aqui, que é aquela constante da equação de Nernst, que a gente viu na aula passada, ele considera 61, que seria um potencial lá que foi registrado, com base nessa diferença do interno e do externo. A gente vai entender melhor um pouquinho mais na frente. Mas essa relação aqui a gente considera como equação de Goldman, e ela vai ser responsável para calcular esses potenciais. Então, foi sabido, a partir dessas equações, que a saída unicamente de potássio na célula gera um potencial eletronegativo de menos 94, com base naquela equação, né? A de sódio, ao contrário, eletropositivo com base naquela equação, tá? Essa equação aqui, né, que é a de Goldman, ela leva em consideração algumas informações importantes. Quais são? Esses três íons que eu falei são os principais, né? Existem outras substâncias, inúmeras outras substâncias, mas esses três são os mais importantes. Aonde? Principalmente na fibra muscular, porque esses processos de geração de potenciais, eles são extremamente importantes para a funcionalidade do sistema muscular, como também das fibras nervosas, né? Quando eu falo fibras nervosas, estou me referindo ao conjunto de neurônios formando a fibra, né? A fibra nervosa. Além disso, que essa equação, ela tem como chave também, além da concentração de cada substância, a permeabilidade. Então, a gente já vai ver que a permeabilidade do potássio é diferente da do sódio, que é diferente da do cloreto, tá? E tudo isso vai fazer com que essa equação sofra alteração no seu valor. No caso do potássio, vai ficar o quê? Mais negativo. No caso do sódio, né, vai ficar mais positivo. Mas, o que é que a gente está vendo aqui? Que não é mais algo isolado. A gente tem que considerar os três íons juntos, influenciando aí, né? Além disso, a gente vai ter o seguinte, e, como eu falei, tudo que sai da célula gera eletronegatividade. Deixa mais negativo esse potencial, tá?
como também o que entra deixa mais positivo on. Não o interno, mas o externo, né? Dependendo de quê? Da carga, né? Porque se a carga for negativa, a gente vai ter o inverso aí, né? Quando entra, o lado interno vai ficar mais concentrado, então vai ter sinal positivo, sinal contrário do que quando sai, tá? Os canais de sódio e potássio, eles vão sofrer alterações, eles têm uma característica muito importante aqui, eles têm uma agilidade maior. Então, eu posso dizer que a célula acaba sendo mais permeável ao sódio, ao potássio, do que ao cloreto, né? Tendo visto que a ação desses canais de potássio e sódio têm uma facilidade em abrir aquelas comportas mais rápido do que a do cloreto. O cloreto é mais lento que esse processo. E como é que é verificado isso, né? Como é que é medido esse potencial? Existem uma técnica, essa técnica, teoricamente, ela é muito fácil, mas praticamente ela é mais difícil de ser executada. Em que consiste essa prática, né? A gente vai ter 2 eletrodos, um considerado e analisado, colocado no exterior da fibra, e outro que vai ter um eletródio interno, né? Pode ser cloreto de potássio, pode ser cloreto de prata, tá? Vai ser colocado no interior dessa fibra. E todos os 2 eletródos estão conectados, esses microeletrodos estão conectados a na verdade, um aparelho que registra esse potencial, né? Essa diferença de potencial, na verdade. O que é que vai fazer, como é que vai ser verificado isso? A gente está falando lá que, por exemplo, o potencial de difusão do potássio, ele tem maior eletronegatividade. Isso significa que a diferença em termos de corrente entre esse eletrodo que está no interior com o registrado no exterior vai dar um valor que vai ser medido onde? Vai ser medido nesse amperímetro aqui, né? Ele verifica esse potencial. Então, externamente a gente já sabe que vai ter o quê? Cargas positivas, internamente cargas negativas. Então, a diferença entre todas essas cargas, com base nessa equação, do lado de dentro com o lado de fora, né, essa diferença do meio interno com o meio externo, chegou-se a um valor padrão, que seria de menos 90 milivolts, em termos de potenciais de célula, tá? Esse valor passa a ser o padrão de todas as células, né? Como eu falei, esse experimento inicialmente ele é feito em polvos, né? Mas hoje já se tem a possibilidade também de fazer em células humanas, né? E quando é registrado, né, por que existe essa diferença de cargas? A gente analisando esse gráfico, a gente vai ver que externamente essa distribuição positiva ela prevalece, mas existem também elementos que dão carga negativa ao exterior, né? Internamente e externamente, se eu for verificar em termos de usar esse aparelho, vai registrar um potencial positivo acima de positivo, desculpa, de 0 a um pouquinho positivo, essa variação, né? Quando entra na célula, esse potencial, ele vai ter uma queda brusca, ele vai ser totalmente negativo, chegando a menos 90, ao longo de todo o interior da fibra, e quando sai, em termos de verificação desse eletrodo aqui, vai registrar uma variação positiva. Por quê? Porque tem maior íons com cargas positivas aqui, que favorecem esse valor a 0, né, desse potencial. Tá? Pessoal, qualquer dúvida é só perguntar. Todos esses... Oi. Teria como explicar de novo o experimento, que eu não entendi? Tem sim. Existem, para fazer essa análise, por exemplo, a gente está discutindo sempre que potencial de difusão vai ter um valor de menos x, menos y, tá? Aí é para você entender como é que foi chegado a esses valores, como é que foi calculado esses valores, né? Através de experimento, como é feito isso. Esse experimento aqui, ele utiliza do quê? De 2 microeletrodos conectados a um amperímetro, que é essa máquina que está aqui, né?
E em cada microeletrodo vai ter os eletródios, né? Esses eletródios, um externo, né? Que pode ser qualquer um avulso, não precisa ter substância interna para conduzir essa corrente. Por quê? Porque vai ser sempre positivo. Agora, naquele que vai entrar na fibra nervosa, precisa ter um eletródio, que pode ser uma substância como cloreto de potássio ou cloreto de prata. Esse, que a gente chama de micropipeta, né? Ela vai ser inserida no interior da fibra. E esse vai ser colocado no exterior. A diferença entre o que está dentro e o que está fora, em termos de carga, é registrado pelo esse amperímetro. Nessa situação aqui, ó, onde a micropipeta está totalmente no interior da fibra, a gente tem esse resultado aqui, ó, extremamente negativo, menos 90. Quem é que registra, perdão, esse valor? O amperímetro, que vai estar o quê? Na variação negativa aqui, de potencial. Então, essa é uma forma de entender por que existe essa distribuição de cargas positivas no exterior e no interior negativa. Com base nessa distribuição dessas cargas, desse padrão, chegou-se a uma definição que seria o potencial de repouso. A célula em potencial de repouso ela vai ter essa distribuição que seria totalmente positiva no lado externo e totalmente negativa no lado interno, sendo registrado um potencial de menos 90 milivolts, tá? Que é o que a gente conceitua como potencial de repouso, que é a diferença desses potenciais elétricos nas faces, né, no meio externo, no meio interno, na membrana, né, que vão estar aí relacionada ao estado estático da célula, que não vai acontecer o processo de transmissão de impulso. Para ficar mais claro, todas as células elas têm esse potencial de repouso, e que esse potencial de repouso ele vai ser necessário para sofrer alteração com base nessa diferença de potencial. Potencial de repouso é quando a célula vai estar com essas cargas aqui, positivo e negativo interno, positivo externamente, negativo internamente. É como se fosse uma situação estável, né? Mas que a gente vai ver mais na frente que esse potencial de repouso ele pode sofrer interferência. Então, essas cargas nem sempre, nem todo instante vão ficar assim, vai sofrer alteração, mas alterações pontuais, que vai ser o potencial de ação, tá? Esse potencial de repouso aqui, ele é gerado por 4 pontos importantes. Primeiro, a difusão do potássio, ou seja, o potássio, quando sai, deixa a célula o quê? Mais eletronegativa. Além disso, difusão de sódio, tanto a difusão de potássio como a difusão de sódio, que são essas duas situações aqui, vão favorecer esse potencial de repouso, porque vai deixar internamente a célula mais negativa, externamente mais positiva, considerando os dois íons. Além disso, a gente está vendo nesse esquema que a bomba de sódio e potássio ela é extremamente importante para isso. Por quê? Essa figura que está aqui ao lado esquerdo de vocês, né? A gente está vendo a ação da bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio ela lança 3 íons sódio para o exterior contra o seu gradiente de concentração, ou seja, aí a gente está vendo transporte ativo com gasto energético, né? De onde tem menos para onde tem mais, em relação ao sódio. Onde é que tem mais sódio? Do lado de fora. Então, a bomba está lançando externamente mais 3 íons, né? Contra a concentração padrão do sódio, que está maior concentrado no meio externo. Ao mesmo tempo, a bomba, que é esse canal proteico, né? Ela faz o seguinte, ela lança 2 íons potássio para o interior, também contra o gradiente de concentração, tem mais potássio no interior. E aí, para essa bomba funcionar, a gente viu que como é um transporte dependente de ATP, né, primário, né, é um transporte ativo primário, então vai precisar da molécula de ATP para ser quebrada e gerado ADP.
e proporcionar esse translocamento, jogando esses íons. E a gente fazendo uma continha, né? Por que a bomba de sódio contribui para deixar o meio externo mais positivo, né? E o meio interno mais eletronegativo. Porque ela faz isso, ela joga 3 sódio, então vai aumentar o que? A concentração de íons positivos fora da célula, deixando a carga mais positiva no exterior, e coloca potássio para dentro, deixando o quê? Mais eletronegativo, né? Porque é o caminho contrário. Nessa situação aqui, fazendo também uma análise, né? Se ela lança 3 íons e 2 íons de potássio, 3 de sódio e 2 de potássio, fazendo esse cálculo, qual é a função maior da bomba de potássio? Se a gente for fazer com base nesse cálculo, 3 menos 2, 1. Então, significa que ela lança um íon a mais, com carga o quê? Positiva para o exterior. Então, a bomba de sódio e potássio contribui mais para a manutenção dessa eletropositividade do potencial de repouso da célula, né? Ela está lançando mais para fora, deixando mais eletropositivo. E, inversamente, a gente tem o vazamento de potássio. Esse vazamento de potássio acontece no canal, que nesse canal pode ser escapado potássio e sódio, né? Mas é mais potássio, ele é mais permeável ao potássio, como a gente já vem discutindo. E aí esse potássio ele escapa. Escapa como? Por difusão, de onde tem mais para onde tem menos. E aí favorece o quê? Ao contrário da bomba de sódio de potássio, favorece a eletronegatividade no interior da célula, porque está saindo potássio mais do que está entrando sódio. Não entra sódio, né? Esse sódio ele escapa eventualmente, né? Por esse mesmo canal de potássio entrando, mas é eventual. Então, o peso maior aqui seria nesse vazamento de potássio, tá? Gente, mais perguntas? Enquanto eu tomo uma água aqui. Tá dando para entender? Esses canais de vazamento é após a bomba de sódio e potássio, é? Não. Muito, muito boa sua pergunta. Eles estão lá permanentes. É assim, independente, na verdade, da bomba de sódio e potássio. Eles estão lá junto. Então, pode acontecer, ao mesmo tempo que está acontecendo a bomba de sódio e potássio, pode estar vazando também potássio. Tá? Como também pode estar vazando sódio. Mas vaza muito mais potássio, porque esse canal é mais permeável a potássio. Ok? Vejam, gente, a gente vai entrar agora numa situação para entender como se chegou ao potencial de repouso de menos 90. Hoje se sabe que o potencial de repouso é registrado como menos 90. E a gente viu que o que é que contribui para esse potencial de repouso? Esses 4 pontos aí. Então a gente vai entender como cada ponto desse auxilia no cálculo para se chegar lá no final a menos 90. Vou falar de forma mais sucinta, né, porque não é nosso foco fazer esses cálculos, mas para vocês entenderem. Primeiro, a gente tem que saber a relação entre esses íons, sódio e potássio, né? Existe mais sódio no lado externo, aí a gente já chega a um valor 142 é como se fosse milimolar, a concentração da substância, né, por litro, tá? E internamente a gente tem o inverso, tem uma concentração muito baixa. Já de potássio é uma concentração maior, inversamente, né, a de sódio, no interior e menor no exterior. Fazendo essa proporção, né, se chegou à seguinte relação, né, subtraindo basicamente essa relação. Aí, o que é que se tem? Fazendo a relação, a proporção entre o interno e o externo de sódio, chegou-se ao valor de 0,1, tá? E a proporção de potássio chegou a um valor de 35. Isso em termos de proporção, né? Significa que tem muito mais potássio internamente, porque aqui essa proporção é mais relacionada ao que tem dentro da célula, né? Ao interno. Então, tem muito mais potássio, 35, e muito menos sódio, 0,1, tem pouquinho sódio, né? E essa proporção, ela, lógico, pode sofrer pequenas alterações, mas isso aqui é o padrão, de forma geral, né? Se for verificado, sempre vai tender a se ter maior
concentração de potássio internamente do que sódio, né? Com base nessas proporções e aplicando naquela equação, essa equação aqui, ó, a de Goldman, tá? Chega-se ao cálculo desse potencial, tá? Esse potencial, ele vai ser uma relação, né, a partir de cada elemento. Então, vamos começar pelo sódio, o potássio, perdão. Qual a proporção dele no interno? O que deixa a célula com características mais eletronegativas, né? Então, ele vai ter essa proporção 35, tá? Essa proporção 35, ela vai ser subtraída, na verdade, calculada, né? Se eu tenho a proporção 35 para 1, tá? Essa proporção de 35 para 1 significa que vai ter muito mais potássio internamente, menos esse potencial, que é o potencial de Nernst. O potencial de Nernst é aquele menos 61, certo? Menos 61. Então, é o seguinte, faz o logaritmo. Qual o logaritmo de 35? Vai dar 1, alguma coisa. Esse 1, alguma coisa multiplica por, coloca nessa equação aqui, ó, e multiplica por menos 61. Para ficar mais claro ainda, qual é o logaritmo do potássio? Tem mais potássio onde? Se a gente for ver, tem mais potássio no lado interno. Qual o valor desse potássio? 35, né? E no lado interno, 35. No lado externo, basicamente, tem mais o quê? Sódio. Então, fica 35 dividido por 0,1, né, que vai dar 35, basicamente, porque para 350 dividido por 1 dá 350, né? O mesmo valor. Mas como a gente está falando sobre termos logaritmo, esse valor tem que ser calculado, colocado, essa proporção, está aqui, 35 por 1 para 1, multiplicado pelo potencial de Nernst, que é menos 61, nessa equação. Então, pegando essa equação, menos 61, que é o potencial de Nernst, vezes o logaritmo daquela concentração de potássio, 35 por 1. Então, qual é o logaritmo de 35? Né? 35 por 1, 35. Logaritmo de 35, 1, alguma coisa. Tá? Aí multiplica esse 1, alguma coisa por menos 61. O que é que a gente vai ter em termos de valor? Ele vai ter um valor aqui de 94. Como essa substância está maior concentrada no lado interno, né, ela vai ter uma característica de favorecer a eletronegatividade e vai receber o sinal o quê? Negativo, menos 94, porque é a substância que está contribuindo com a eletronegatividade a partir de quê? Da sua concentração, que seria a proporção, né? Tem mais no lado interno. A mesma coisa para o sódio. O sódio, a variação interna é muito baixa, a proporção interna. Calculando pelaquela fórmula, a gente vai ter que o logaritmo de 1 é ele mesmo, né? Então, multiplicado por 61. Então, se eu for colocar 1 multiplicado por 61 nessa equação aqui, qual valor vai ser? 61. Só que a gente está falando sobre sódio, né? O sódio, ele tem a característica inversa. A tendência dele é o quê? É sair, entrar na célula, né? E o potássio de sair, deixar mais eletronegativo. Se o sódio está entrando, ele atrapalha a eletronegatividade, ele tende a deixar o quê? Eletropositivo. Então, o potencial vai ser dado com a carga positiva de 61. Esses potenciais, menos 94 mais 61, são esses que eu apresentei no começo da aula. Ó, aqui, né? Calculado com base aqui, na equação de Nernst e do potencial, e na equação de Goldman, né? Goldman, aliás, relacionando ao potencial de Nernst. Com isso, é dada a contribuição de cada íon, né, sódio e potássio, e como eu falei que além da difusão desses dois, a bomba de sódio ela ajuda, qual a relação em termos de milivolt da contribuição da bomba de sódio e potássio? Apenas menos 4. Esse cálculo também é feito por essa equação, tá? Que eu não quero entrar em detalhes para não confundir a cabeça de vocês. E essa imagem mostra exatamente isso. Ó.
Se for levar em consideração apenas difusão, o potencial de difusão do potássio, a gente chega a esse valor, como eu discuti agora, né? Menos 94. Somando-se ao potencial de potássio, que não é apenas ele que gera o potencial de repouso, quais os outros elementos que geram? Bomba de sódio e difusão de bomba de sódio de potássio e difusão de sódio. Então, aqui, somando-se o outro fator, que é o quê? A difusão do sódio. Ó. A gente está considerando aqui apenas a difusão do potássio. Nesse outro exemplo, no B, a gente está somando os fatores que influenciam a geração desse potencial de repouso. Qual é esse outro fator? A difusão apenas de sódio. A difusão apenas de sódio gera um potencial positivo, mais 61. Agora, somando a esses dois, a gente ainda vai ter mais um, que é a bomba de sódio e potássio, né? Então, essa origem de potencial de repouso aqui, ela é dada por essa relação. Mas como é que a gente sabe que aquele potencial de menos 90 é o potencial geral da célula, né? Como é que a gente chega a esse resultado? Então, fazendo uma relação, porque a relação entre esses dois aqui vai dar um valor de menos 86, ó, vejam, menos 86, né? Esse valor não é menos 90, como a gente viu, né? Como é que a gente sabe que vai ser menos 90? Quando se faz a relação de a contribuição da difusão do potássio com a difusão do sódio somada ao potencial gerado pela bomba de sódio e potássio, que foi mais menos 4, né? Que aqui é da equação. Então, pega-se Professor, o potencial, licença. só para eu concluir aqui, o potencial de difusão do sódio e potássio somado-se à contribuição do potencial dado pela bomba de sódio e potássio, que foi menos 4. Então, faz aquela relação. Menos 86 mais menos 4 vai dar o potencial final menos 90 da célula. Pode perguntar. Aquele processo do cálculo do potencial, que você disse que não iria se aprofundar. É Do menos porque 4. no cálculo, assim, no começo, o senhor poderia explicar passo a passo como é na utilização da fórmula, para Tá, poder como eu estou ficar mais falando, claro? em relação ao Calculando. potencial da bomba de sódio e potássio, ó, todos esses potenciais eles foram calculados com base nessa equação, tá? Nessa equação aqui. Certo? A mesma coisa vai ser em relação à bomba de sódio e potássio. Considerando que tem dentro, internamente, a célula, somando o quê? O potencial, a carga, a concentração e a permeabilidade do sódio, relacionado com o potássio, dividido pela essa relação no meio externo, tá? Então, é aquela coisa, se eu for entender que na bomba de sódio e potássio são lançados 3 sódio e 1, né? Quer dizer, em 1 potássio e 2 potássios, quer dizer que esse diferencial vai ser de 1, né? Ou seja, sai mais sódio, é bombeado mais sódio para o exterior, contribuindo com a eletropositividade. Se contribui com a eletropositividade, a gente está vendo o seguinte, e essa relação dada, né? Porque se for considerar apenas o sódio, contribui com a eletropositividade com saldo de 1, tá? Mas pelo cálculo, aplicando aqui na fórmula, que não nos interessa, assim, de certa forma, não é importante entender. O que é que a gente consegue entender? Que a contribuição apenas do sódio, da bomba de sódio e potássio, favorece a apenas menos 4 milivolts. Então, de todos esses potenciais dados a difusão de sódio, a difusão de potássio, a difusão do sódio e do potássio e a participação da bomba de sódio, a participação da bomba de sódio ela é bem menos significativa para gerar potencial de repouso. Mas a gente precisa entender qual a contribuição geral dela. Seria apenas de menos 4, colocando também naqueles padrões daquela equação anterior, tá? E aí faz o seguinte, então eu sei que a difusão dos dois vai dar um potencial de menos 84, 86 que eu estava falando, né? Soma-se ao potencial dado gerado pela bomba de sódio e potássio, que vai dar o quê? Menos 90 milivolts.
Então, isso é importante não para vocês calcularem, eu não vou querer isso. Não é a intenção, mas é a intenção de que, primeiro, esse potencial é gerado, é calculado, perdão, pelaquela equação, né? Cada um, difusão de sódio e de potássio, mais a bomba de sódio, vão contribuir para se chegar a esse valor de menos 90, tá? Que é o que interessa para a gente, é o quê? Que esse potencial de repouso vai ser caracterizado eletronegativamente com o valor de menos 90 no interior da célula, tá? Não sei se ficou claro para você essa questão. Aqui ele explica melhor o processo de somatório da bomba juntamente com os processos de difusão. Então, eu tenho aqui acontecendo o processo de difusão de sódio de fora para dentro, participação da bomba. A bomba aqui, ela lança 3, né? E aqui a gente está vendo que a bomba vai lançar 2 para o interior, né? Essa variação vai dar 1. Ó, em termos de cálculo, a concentração geral, em termos de cálculo, seria 4, né? E aí essa variação, mostrando que vai ter um potencial geral de menos 90 milivolts, que é o que nos interessa, que é o somatório da difusão dos dois íons somado à bomba, tá? Ficou claro para você? Um pouco, eu só queria ver, era a aplicação da fórmula, sabe? Botando todos os dados que o senhor explicou, mostrando onde cada um se encaixa na fórmula, porque assim poderia ajudar a fixar melhor o conteúdo. Mas eu falei, ó, vejam só, vou ter que voltar a equação, tá? Aqui, ó. Pegando essa equação, menos 61, que vem lá do potencial de Nernst, vezes o logaritmo da concentração de sódio, vezes a permeabilidade do sódio, somando-se todos, né? Mas aqui, a gente tem que levar em consideração de cada um separadamente, né? Por quê? Porque depois vai se somar. Ó, separadamente, a gente vai ter que esse potencial, né, essa equação de Goldman, para o potássio vai ser qual o valor, né? Então, se a proporção, né, do interno, que é o que a gente quer, o que é que está internamente aqui, em termos de equação de Goldman, é o que está em cima, né? Aqui em cima é tudo que está interno, e aqui embaixo é tudo que está externo, tá? Aplicando, né? 61 vezes a concentração do que está interno, a proporção, qual é a proporção interna para o potássio? 35, né? Dividido pelo que está externamente, é de 1, né? Externamente. Por quê? Porque se sabe que a concentração, que a proporção dada é essa, ó, a proporção de potássio internamente. Isso significa que se essa proporção é 35 no meio interno, com base no meio externo, é como se esse 35 fosse toda a concentração interna dividido por 1, que seria o que está externamente, tá? Externamente em termos de potássio. Substituindo, né, lá na equação, aí vai ficar menos 61 vezes 35 dividido por 1, que é a proporção, né? A proporção em termos de molécula. Então, significa que tem 35 moléculas de potássio para cada uma de sódio. Então, é essa a proporção. Colocando na fórmula, a gente vai ter menos 61 vezes logaritmo de 35 dividido por 1, que é a proporção do potássio, né? Interno sobre interno. E aí vai fazer o seguinte: qual é o valor de logaritmo de 35? Porque 35 dividido por 1 é 35. Qual o valor do logaritmo de 35? Vai dar 1, alguma coisa, tá? Esse 1, alguma coisa vezes o quê? Vezes 61. Vai dar quanto? Esse valor aqui. Tá? Menos 94. A mesma coisa para o sódio, a mesma coisa para a bomba de sódio e potássio. E aí, soma-se ao final, né, faz essa variação, e vai ser o quê? Menos 86, que é a contribuição dada pela difusão dos dois íons, menos 94 para 1, menos 86, somatório dos dois, tá? Somatório dos dois, mais a contribuição da bomba de sódio e potássio, chegando a menos 90. E aí a gente tem
Isso aqui representado em termos de potencial de repouso. Então, se eu for categorizar, representar esse potencial de repouso, basicamente essa imagem é o resumo desse potencial de repouso. Né? O que é que vocês precisam saber? Que em termos de registro vai ser menos 90 milivolts e que a distribuição que caracteriza o potencial de repouso é positivo externamente, internamente negativo. Gerado pelo quê? Difusão de sódio e de potássio, bomba de sódio e potássio e vazamento de potássio. Aí, você poderia se perguntar, por que é que deu 4? Eu acho que é essa a sua pergunta, né? Por que é que a gente tem menos 4 aí na bomba de sódio e potássio? É o que você quer perguntar? Era isso? Era. Certo. Sim. Lembre-se que aqui o que a gente tem, porque chegou esse menos 4. Ó, pega só apenas a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, a gente tem aqui uma variação, né, de 3 para 2, tá? 3 para 2 seria a proporção. De 3 para 2. Eu não sei exatamente, tipo assim, se 61 vezes. Vamos fazer esse cálculo rapidamente? Deixa eu só pegar aqui meu celular. Só um minuto. Olha, é isso mesmo. Vou tentar fazer para você aqui. É o seguinte: essa proporção, para substituir na fórmula, vai ser aquela proporção 3 para 2, tá? 3 para 2 em relação ao sódio e potássio do lado interno e lado externo. Do lado interno seria 2, né? Que está entrando. E 3 do lado externo. 2 dividido para 3 vai dar um valor aí que multiplicado naquela fórmula por menos 61 vai dar 91, alguma coisa. A esse valor de 91, alguma coisa, você subtrai com 86, que vai dar o valor de 4, tá? Eu estou falando assim a grosso modo porque eu precisaria entrar em detalhes nos números para poder fechar esse valor, tá? Mas é a mesma coisa, você vai botar nessa proporção 3 para 2 na fórmula, aqui, ó, na forma de Goldman, 3 para 2, calcula o logaritmo, multiplica por menos 61, que vai dar um valor que faz o seguinte: esse valor você vai subtrair, né, desse valor final aqui, que é 86. Aqui dá o resultado 4. Seria o valor da contribuição em milivolts da bomba de sódio e potássio. Deu para entender? Deu sim. E Obrigada. aí, depois, né, que você chegou ao valor que foi menos 4, aí faz esse somatório com menos 86, que é o somatório do potencial, dos potenciais de difusão do sódio e potássio, chegando-se ao valor final de menos 90, tá? É um pouquinho complicado, porque é muita biofísica, né? E aí a gente tem essa fundamentação de forma mais superficial, tá? Ok? Gente, o lado inverso, a situação inversa ao potencial de repouso é o potencial de ação. É quando essa polaridade do potencial de ação, de repouso, vai mudar. Mudar pontualmente. Né? A gente tem um exemplo aqui, ó, em termos de situação, né? A imagem está mostrando afigurar ser estágio de repouso. O que é que caracteriza o estágio de repouso? Ou potencial de repouso. É quando a distribuição da carga ela vai estar positiva externamente à célula e negativa internamente à célula. Vejam só, com a entrada, principalmente, perdão,
Com a abertura dos canais de sódio, com a entrada do sódio, principalmente, vai haver um processo chamado de despolarização. O que é isso? Na região, na figura A, como a gente está vendo aqui, na região em que esse sódio penetrou a fibra nervosa, a gente vai ter um acúmulo desse sódio no interior, né, mudando essa polaridade, que antes era negativa. E aí fica o inverso. Agora vai ficar com a entrada do sódio, né, com o processo de difusão do sódio, vai ficar mais positivo nessa região, apenas nessa região de entrada do sódio, e negativo do lado exterior. Mas o outro potencial de repouso, a outra polaridade, ela se mantém. Isso aqui, esse iniciozinho aqui, abrir os canais de sódio, sódio entra, começa a haver um processo chamado de despolarização. Inicialmente naquela área, mas depois, o que acontece? Esse potencial, ele favorece a abertura de mais canais de sódio. E aí, consequentemente, vai entrando mais sódio. E aí a gente vai tendo outro processo, que seria o processo de fluxo desse potencial, né, dessa despolarização. Aqui a gente está vendo o seguinte, que ainda está vendo o quê? O fluxo da despolarização que foi iniciada nesse ponto aqui com a entrada do canal, com a abertura dos canais de sódio. E isso tende a migrar ao longo de toda a fibra. Então, vai migrando essa polaridade. Ao mesmo tempo que migra, vai haver um processo inverso, que seria o quê? O processo de repolarização. Então, veja, na figura D, a gente está vendo a progressão desse potencial de ação, né? Está se espalhando por toda a fibra. A carga está ficando contrária, ó. E o que seria o processo de repolarização? Eu não sei se eu botei a imagem, mas acho que não tem. É a volta, que é isso aqui, ó. Ó, vamos lá, para ficar mais claro. Estágio de repouso, positivo fora, negativo dentro. Abriu os canais de sódio, começou o processo de despolarização. Se despolarizou nessa região, mas essa despolarização favorece a abertura dos outros canais de sódio, que começa a aumentar esse processo de despolarização até ficar completa em toda a fibra, né? Mas, ao mesmo tempo, o que acontece? Vai chegar um limite em que a célula vai precisar reorganizar seu potencial de repouso, repolarizar. Então, a repolarização é o retorno ao estado inicial, que seria o estágio, ao potencial de repouso, né? Seria esse estágio aqui, tá? Com mais calma, na frente eu vou explicar essas etapas. Que vocês precisam saber que essa repolarização é o retorno ao estado anterior. Em resumo, a gente vai ter 3 fases: repouso, despolariza e repolariza. Em termos de cálculo, como é que acontece essa corrente? Como é que a gente pode analisar? Ó, o processo inicial seria o processo de repouso, tá? Qual o potencial da célula? Menos 90. Positivo externamente, internamente negativo. Com a abertura dos canais de sódio, essa polarização, ela começa, esse repouso começa a sofrer despolarização. As cargas começam a ficar contrárias. E aumenta essa despolarização até chegar a um valor positivo. Por que positivo? Porque aqui internamente, ó, vamos ter maior prevalência de carga positiva, né? E depois começa o processo de repolarização, tá? Que é quando esse potencial começa a ficar eletronegativo de novo, porque as cargas elas vão voltar ao estágio anterior. Qual o estágio anterior? Totalmente negativo interno e totalmente positivo externamente, tá? Vejam que aqui, né, tem um salto de menos 35, mais 35. Esse salto, o habitual é que fique nessa faixa de zero. Lembram que eu mostrei que fora da célula esse potencial é zero. Geralmente ultrapassa mais 35, que é quando aumenta esse processo de despolarização, ele é muito rápido, né? Então abre todos os canais de sódio rapidamente. E aí dá um picozinho, mas depois baixa, né? Isso vai depender. Esse pico de mais 35 é muito comum nas fibras nervosas. Em outras células musculares, por exemplo, chega só até zero, né? Não chega mais do que zero, não. Geralmente o limiar é zero, tá? Ficou claro essas fases? Ficaram claras?
prosseguindo, ó. E aí, o que é que gera, né, essa polaridade? Essa despolarização e depois a repolarização. A despolarização, ela vai ser gerada por, inicialmente, uma variação de carga aqui, em termos de concentração, que vai proporcionar a abertura desse canal, dessa comporta do canal de sódio. Vejam, quando o potencial está muito eletronegativo, o que acontece com a comporta? A comporta ela vai estar, a comporta de ativação, né, vai estar fechada. Ou seja, não vai entrar sódio aqui. Porque não precisa de sódio, está muito eletronegativo. Quando esse potencial ele varia, ó, de menos 90 a mais 35, significa que esse potencial vai ficando um pouco eletropositivo, né? Aí já é um sinal de que essa comporta precisa ser aberta. Quando se abre essa comporta, é gerada pela alteração no potencial do potencial celular, né? Potencial da célula, o sódio começa a entrar. Quando entra, vai gerar o quê? Despolarização da fibra, né? Ou despolarização da célula. Despolarizou, mas quando esse potencial ele tende a ficar mais eletronegativo, a comporta fecha, impedindo que esse sódio ele passe e comece a despolarizar ainda mais a célula. Vejam só. O que é que faz com que esse potencial ele mude, né? De menos 90 a mais 35 milivolts? Ou seja, que ele está ficando mais positivo. É porque aquele canal de vazamento do sódio, né? Ele está começando também a ter sua participação. Então, ele começa a contribuir mais com o vazamento de potássio e de sódio, né? Está saindo potássio. Isso significa que a saída deixa mais eletronegativo, mas nessa situação aqui, quem está contribuindo para essa variação de menos 90 para mais 35 é o escapamento do sódio, tá? O próprio escapamento do sódio muda, né, auxilia nessa modificação aqui, né, tornando mais eletropositivo e ativa os canais de sódio, fazendo com que entre mais sódio, deixe mais positivo a célula. E agora, quem vai fazer com que esse canal de sódio feche? É agora o vazamento de potássio. Começa a sair mais potássio e aí começa a célula ficar eletronegativa novamente. E aí é um sinal para fechar esse potássio, esse canal de sódio, perdão. Didaticamente, como é que a gente pode representar? Aqui está acontecendo potencial de repouso, despolarização e repolarização, né? Então a gente tem essa variação. Aqui, repouso começou a despolarizar com auxílio de quê? De vazamento de sódio, aumenta a abertura dos canais de sódio, que aumenta o potencial de ação, que está acontecendo o potencial de ação, que aumenta a voltagem. Esse potencial de ação está despolarizando, né, toda a fibra, despolarizando toda a fibra, está acontecendo isso. Aqui abriu só um canal de sódio, digamos. Nesse outro estágio de despolarização ainda está abrindo vários canais de sódio e mais canais de sódio. Então a célula está ficando totalmente o quê? Despolarizada. Mas com o vazamento de potássio, começa a haver um retorno dessas cargas. E aí, o que acontece? Os canais de sódio tendem a fechar, tá? Tende a fechar. Aqui, ó, é o que acontece com o potencial, com o canal de vazamento de potássio em repouso, ó, fechadinho, que está saindo mais sódio, né? Escapando mais sódio. E aqui, quando a fibra muscular ou fibra nervosa começa a ficar numa situação de totalmente despolarizada. Aí começa a haver abertura para esses canais, esse potássio passar e voltar ao estágio anterior, que seria o quê? A despolarização, né? Desculpa, a repolarização. Então, estágio de repouso, despolariza e repolariza, né? A gente tem graficamente isso,
E o que é que faz com que isso aconteça são a abertura ou fechamento desses canais. Gente, ficou claro para vocês? Oh, só para fechar essa linha de raciocínio, a gente tem o seguinte, um gráfico mostrando em relação ao tempo, como é rápido, a milissegundos, como acontece a variação nessa condutância desses elementos. No estágio de repouso, a gente não tem condutância para, basicamente, sódio, praticamente muito pouquinho, né? Só um pouco mais para potássio, no estágio de repouso. No estágio que a gente começa a perceber o processo de despolarização, o que é que vai acontecer em relação à condutância do sódio? Ela vai aumentar muito mais do que a de potássio. O potássio fica basicamente estável, né? Com o processo de despolarização vai chegar a um limiar. Esse limiar é o quê? É aquela fase chamada ultrapassagem, ou zero, né? Que é o potencial de ação acontecendo. Acontecendo o quê na célula? Todo aquele processo de despolarização. Agora, com o fechamento dos canais de sódio e a abertura dos canais de potássio, começa a haver o quê? A repolarização. E aí a condutância do sódio cai, a condutância do potássio se eleva. Mas, vejam só, que ao mesmo tempo que acontece o processo de despolarização, essa condutância de potássio também vai aumentando, mas vai aumentando muito lentamente em relação à condutância de sódio. Por quê? Porque o potencial de ação tem que acontecer. Se essa condutância para potássio fosse superior à de sódio, não ia acontecer despolarização, não iria acontecer potencial de ação, né? E aí isso tem que ter um equilíbrio para fazer com que a célula tenha estágio de repouso e tenha estágio de ação. Tenha potencial de ação e tenha potencial de repouso, né? Com base na condutância diferenciada desses íons, tá? Essa outra imagem aqui em cima mostra a somatória dessa condutância dos dois íons, mas o mais importante a gente entender em termos de gráfico é que aqui está acontecendo o processo de despolarização, ultrapassagem, que a gente pode dizer que essa faixa aqui, né, seria o potencial de ação acontecendo, que caracterizadamente seria despolarização da célula. Então, quando a célula está despolarizada, está acontecendo potencial de ação. Quando ela começa a se repolarizar, esse potencial de ação ele vai cair, então está aqui a seta, tendendo a voltar ao quê? Ao estágio de repouso, que seria o pós-potencial de ação, né? O potencial de repouso. Dúvidas sobre esse gráfico? Não? Ó, nós temos potenciais que variam também. Esse potencial de ação aqui, ele é dado como se fosse um pico, né? Então, aqui é a fase de repouso, potencial de ação e volta ao potencial de repouso. Esse pico aqui, ele tem variações. Por exemplo, o potencial em platô é um tipo de variação do potencial de ação. É um potencial de ação, mas é um potencial de ação que dura mais. Se a gente for analisar em termos de milissegundos, olha só como é muito rápido esse potencial de ação, né? Ele dura menos do que meio milissegundo, muito rápido. O potencial em platô vai ter um pico mais estendido, mais demorado. Para ficar mais claro ainda, né, eu vou mostrar aqui o gráfico, ó, mostrando como é esse potencial em platô. É só a gente também se lembrar da epidemia, né? A gente vive nesse eterno platô, praticamente, que é quando os casos estão estáveis. Agora não, a gente está sempre no pico, né? Nunca fica platô. O pico é quando está só o aumento de casos, aumento de morte, infelizmente. Platô é quando você tem um número constante, nem aumenta o número de casos e nem diminui, né? E o número de mortes também fica naquela faixa alta, né? Aí, quando começa a cair, aí sim, é uma queda em relação à estabilidade que estava. O potencial de platô é como se fosse uma estabilidade do potencial de ação um pouco mais. Se a gente for analisar que o potencial
em platô, desculpa, o potencial de ação, que é um pico, ele dura mais ou menos 0,5, menos que 0,5, bem menos, né? O potencial em platô, ele vai durar um pouco mais. Ele vai ter um ápice, né, que seria essa ponta, um pico. Vejam só que vai de muito eletronegativo para muito eletropositivo, né? O que está acontecendo aqui? Acontece o processo de despolarização, mas essa despolarização ela se mantém e começa a ter uma pequena variação, né? Essa pequena variação é quando a gente considera a manutenção dessa variação, que a gente chama de platô. O que é que está acontecendo aqui em termos de canais? Aí a gente vai ter aqueles canais de potássio e nessa situação, em alguns casos, de cálcio, também contribuindo para a volta do potencial de repouso. Ou seja, nesse patamar aqui, começa a iniciar o processo de repolarização. Mas percebam que é totalmente maior, né, se estende por mais tempo, do que o potencial de ação que a gente chama de ponta, né? Esse aqui é potencial de ação em ponta e esse aqui é potencial platô. Você tem um exemplo de onde acontece, seriam as fibras musculares do coração. O que é que acontece em termos de prática, né? Como é gerado o potencial de platô? Vai ter ação dos canais de sódio, mas também a gente vai ter a contribuição de outros canais se abrindo aí para gerar essa despolarização. Quais são? De cálcio e sódio, né? Que a relação, a abertura desse de cálcio e sódio, ele é mais lento do que o de sódio. Nesse potencial aqui em ponta, a gente só tem a participação no canal de sódio. Abriu, entrou sódio, gerou a ponta, que é o pico, depois começa a despolarização. Nessa situação, a gente tem a abertura de sódio, de canais de sódio, e a abertura de canais de cálcio e sódio, dependentes. Então, a gente tem outro íon contribuindo para a geração desse platô, né? E, além disso, a gente vai ter as aberturas dos canais, que é depois para começar o processo de despolarização. Explicando no gráfico, a gente vai ter o seguinte. Aqui começou a abrir sódio, principalmente, mais sódio, né, nas fibras musculares do coração. Começou o pico, aqui começa a abrir o quê? Canais de cálcio e sódio, para manter essa certa estabilidade, para depois começar nessa região aqui a abrir os canais de potássio, para haver o processo de despolarização, consequentemente queda nesse potencial, retornando ao estágio eletronegativo, tá? Acontece no coração por causa dessa ritmicidade que tem, né? Então, o coração ele bate, contrai sístole e diástole, sístole e diástole. Tem que ter um pouquinho de atraso para não acontecer os dois processos e não causar como é que eu posso dizer, a contração do átrio e ventrículo ao mesmo tempo, né? Tem que ter esse intervalo para o coração bater de forma significativa, sem atrapalhar esse fluxo sanguíneo nas câmaras. Então, esse platô ajuda nesse processo de retardo, mas é um retardo muito rapidinho. Mas o coração é tão eficiente que consegue fazer com que aconteça sístole e diástole em momentos separados, né? E em câmaras também separadas, para poder não acontecer esse colapso. Se o coração todo ele contraísse, não ia ser uma bomba, né? Não ia servir como uma bomba, né? Tem essa variação nas câmeras. Essa ritmicidade é quando se tem, primeiro, um processo de potencial de ação que gera algo pontual, de acordo com o tempo. Gera ritmicidade. Então, se a gente for, para ficar mais claro na cabeça, se a gente for analisar os batimentos do coração, ele tem uma frequência, que a gente chama de frequência cardíaca, né? Que é esse intervalo dos batimentos. Então, isso é uma ritmicidade gerada a partir da geração desses potenciais, do somatório desses potenciais. Outra questão gerada por potencial, né, e que gera ritmicidade, é o movimento peristáltico, que é o movimento que acontece ao longo de todo o trato gastrointestinal, de baixo para cima, então em forma de onda. E onda e propulsão, né? Uma onda e propulsão, para o que auxiliar no processo de
encaminhamento do alimento até o estômago e, consequentemente, processo de digestão no intestino, né? Esse movimento peristáltico, ele é dado, movimento rítmico, causado por esses potenciais na parede do músculo liso, né? A gente está vendo que é um dos tipos, ó, que tem ritmicidade também. E o processo de respiração, que é muito, muito, muito apurado, né? Além dessa questão de ter a participação dos músculos lisos, a gente tem uma corrente de nervos ligado principalmente ao bulbo, que auxilia nessa ritmicidade de inspirar e expirar, né? Graças à geração desses potenciais, tá? O que é gerado? Como é que esses potenciais rítmicos são gerados? Ó, a gente vai ter canais de sódio e cálcio agindo, né? Aumentam a voltagem, então acontece a despolarização, consequentemente vai aumentar a permeabilidade da membrana para principalmente cálcio, né? Aumenta esse fluxo de íons e, consequentemente, vai aumentar ainda mais a permeabilidade celular. Gente, o que vocês estão entendendo por essas fases aqui? Não lembra alguma coisa, não? Que a gente viu lá na primeira aula? Preste atenção. Abre esse canal de cálcio e sódio, entra para o interior. Aumenta a voltagem, que vai aumentar a permeabilidade de cálcio, principalmente sódio, né? Aliás, sódio em principal, depois cálcio, mais sódio, na verdade. Depois, aumenta esse fluxo desse íon, que vai aumentar ainda mais a permeabilidade. O que é que a gente está vendo aí? Que mecanismo é esse? Hein, pessoal? Seria um mecanismo de feedback positivo, não? É, né? Positivo? O que é que a gente está vendo aqui? Está acontecendo que uma coisa, um impulso está estimulando o aumento, né? Esse impulso está sendo gradativo, vejam só. Cálcio e sódio começam a entrar, aumenta a polaridade, né? Fica mais positivo, consequentemente abre mais canais, flui mais íons. Isso está sendo algo progressivo, aumentando. Seria um feedback positivo, né? Está aumentando gradativamente. E essa gradação, né, faz com que haja a ritmicidade. Só que em termos de gráfico, essa ritmicidade ela não pode só ficar aumentando, aumentando, aumentando. Se esse impulso, se esse feedback fosse só positivo, ia aumentar, 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 não ia ter um controle, né? Ia cada vez mais aumentar a permeabilidade de célula, cada vez mais aumentar a entrada de cálcio e sódio. Tem que ter um controle. Quem faz esse controle é a condutância do potássio, que é o que vai fazer com que haja despolarização. Então, aqui, cálcio e sódio começam a entrar, aumenta a permeabilidade da membrana, aumenta o influxo de sódio e cálcio, chega-se o pico. Esse pico é dado principalmente pelo sódio, como eu falei, né? Mas o cálcio ainda mantém um pouquinho essa polaridade alta. Depois, o que acontece? A condutância, que está em azul, do potássio começa a subir ao mesmo tempo que a permeabilidade para o sódio e para o cálcio aumenta. Para quê? Para poder chegar num ápice e fazer com que entre muito potássio e baixe essa polaridade, voltando ao estágio de quê? De potencial de repouso, né? Que seria com a condutância eletronegativa, o potencial eletronegativo. E assim vai, ó. Caiu, depois cai muito, sobe, aumenta a permeabilidade ao sódio e cálcio e repete-se o processo. A esses pontos aqui de ponta, a gente chama de potenciais rítmicos. Para isso, existe um limiar, que é a diferença onde vai acontecer o potencial de repouso e, consequentemente, o início do potencial de ação, que é a partir daqui. Tá? Potencial de repouso, potencial de ação. Dado com base em quê? Na condutância do potássio. Exemplos de onde isso acontece: coração, movimentos peristálticos, respiração, né?
são movimentos rítmicos, né? Ficou claro, gente? Assim a gente acaba a aula, né? Tem um resumozinho geral aqui, que é desde aquela primeira aula que a gente viu. Tá aí no slide de vocês podem acompanhar. E tem uma atividade, que é para fixar esse conteúdo que a gente viu. Vejam, essa atividade vai ser para depois, para sexta-feira. Quinta-feira é nosso mini seminário, né? Aí, sexta-feira é a apresentação dessa atividade. Apresentação não, envio dessa atividade. Vocês vão fazer um mapa conceitual. O que é um mapa conceitual? Pegar um conceito-chave e vai ligando esse conceito com outros conceitos. Aqui tem um exemplo. Ó. Mapa conceitual seria o conceito-chave, né? É ligado por esse outro conceito, que seria frases ligadas, a partir de expressões de ligações ou palavras de ligações. Por exemplo, mapa conceitual é composto de frases ligadas. Isso significa que isso aqui está servindo como palavra de ligação ou expressão de ligação. Então, vocês vão pegar vários conceitos e interligar a partir de palavras ou de expressões e formar o famoso mapa conceitual. Tá? Mapa conceitual é diferente de fluxograma. Né? Qual a diferença? Fluxograma você faz palavras soltas, geralmente, conectadas, né? Linha. Você pega uma palavra, liga com a outra. E não tem as palavras de conexão. No mapa conceitual, tem que ter as palavras de conexão e o que vai ficar no centro desses retângulos, né? Ou pode ser de outra forma também, mas o que vai ficar no centro, o que vai ficar no retângulo, né, que chama a atenção, é outro conceito. Tá? Então, são conceitos interligados, mapa de conceitos. Com base em qual tema? Potenciais da membrana e potenciais de ação. Tá? Vocês vão montar esse mapa conceitual e me enviar sexta-feira. Tá? Até sexta-feira. Dúvida, gente? Sobre a atividade? Estão perguntando se vai ser individual. Pode ser em grupo. Pode ser em grupo, é melhor, porque a atividade não tão simples, né? Demanda muito, como é que eu posso dizer? Assim, realmente tem que ter uma conexão de conceitos, né? Pode ser o mesmo grupo dos mini seminários ou os grupos menores? Os mesmos? Pode ser, pode ser. Você pode repetir de novo o tema? O tema. Repetir o tema. Potencial da membrana e o outro? Esse conteúdo que a gente trabalhou hoje, que é o potenciais da membrana, que vai entrar aí potencial de repouso, né? E potenciais de ação, que entra potencial de ação, potencial em platô e ritmicidade, né? Potenciais. Esse mapa conceitual não é a mesma coisa que mapa mental, no caso. Não, também não. É diferente. Tipo, a ligação, eu não entendi muito bem. Essa ligação? Olha, você o que é esse mapa? Tem que ser conceitos, vários conceitos. Esses conceitos eles têm que estar interligados por palavras de conexão. Por exemplo, nesse esqueminha que eu mostrei para vocês, né? A gente está vendo um exemplo bem simples, né? Tem aqui um conceito geral, mapa conceitual, ligado por frases ligadas, mas por uma expressão. Mapa conceitual é composto de quê? Frases ligadas. Vou dar um exemplo sobre potenciais, né? Vocês podem botar lá, potencial de ação. Aí, pode ser potencial em platô, potencial rítmico, né? Aí, potencial em platô, composto por, né? Aí a gente tem lá, eu não vou dizer para vocês não fazerem, mas é como um mapa mental, né? De cada conteúdo. Parecido, mas a diferença do mapa mental é porque o mapa mental, às vezes, não é necessário você ter palavras de conexão. Não é preciso ter isso aqui. Mapa mental. Mas o mapa conceitual tem que ter. E outra diferença. Mapa mental você pode colocar dentro das caixas, né? Palavras que não sejam conceitos. Aqui tem que ser tudo conceito, né? Tem que ser conceito e não palavras que não sejam conceitos. O que são palavras que não sejam conceito? Por exemplo, se eu for falar em potenciais, né?
E aí, se eu colocar uma palavra íon, o íon não é um conceito dentro desse conteúdo. Tá dando para entender? O que é conceito dentro desse conteúdo? Potencial de ação, potencial de repouso, potencial em platô, ritmicidade, entre outros, né? Mas esses são os conceitos. Palavras são palavras, às vezes, que não tem conceito no conteúdo, né? Não tem um conceito-chave. Pronto, era a palavra que estava me faltando. Um conceito-chave no conteúdo. Berg, Oi. estão perguntando no chat se o senhor pode explicar os critérios, explicar novamente os critérios de apresentação dos mini seminários. O tempo de apresentação, quantos precisam falar. Certo. Eu coloquei para vocês lá, eu nem lembro, que eu estava semana passada bem corrida, bem ocupado. Eu não lembro se eu coloquei. Eu coloquei. Deixa eu ver aqui. Os critérios. Não lembro se eu coloquei. Eita, não coloquei não, né? O que eu estou vendo aqui é só atividade, né? Os exemplos e mecanismos. Não coloquei. Então, eu vou colocar ainda hoje esses critérios, tá? De avaliação. Mas eu vou pegar aqui, que já tem pronto, da outra turma, que vai ser os mesmos, tá? Eu vou só mostrar aqui. Mas eu vou colocar especificamente na turma de vocês. Patologia. Pronto, ó. São esses os critérios, tá? Ó. Apresentação dos conceitos. Então, se você vai falar sobre... eu já fiz a divisão com vocês do tema. Já. Já, né? Pronto. Então, vamos lá. Já, sim. Então, vocês pegaram lá potencial de ação. Então, você vai ter que deixar claro, né, na sua apresentação, o que é potencial de ação, tá? Isso é um dos critérios, que vai valer 1 ponto, né? E depois, como ele acontece. E se tiver exemplos, por exemplo, potencial rítmico, né? Tem exemplos que podem acontecer na respiração, no batimento cardíaco. E o mecanismo desse potencial. O que acontece primeiro? Vai acontecer a abertura do canal de sódio, que vai fazer com que a célula despolarize. Então, tudo isso são mecanismos, tá? Gente, como é um mini seminário, no máximo 5 slides, tá? Coisa bem objetiva mesmo. Então, se eu peguei potencial de ação, definição, como acontece e exemplos. Pronto. Se resume aí, por exemplo, em 3 slides, né? Deu para entender esses critérios? O primeiro é só para deixar Sim, claro aquele conceito. Certo. Certo? O segundo é para você dizer mecanismo, como acontece ele. E depois exemplos, né? Onde é que a gente pode encontrar potencial de ação? Um exemplo, né? Células nervosas, enfim. Berg, na nossa equipe deu um pouco mais de 5 slides, sabe? 5 páginas de slide. Aí não Então, vai eu ser queria muito saber, porque a em gente relação fez ao o tempo, né? já. Não, vai ser em Ei, relação ao tempo. professor, na Porque, nossa também, se não me engano, tem 10 slides, só que é só palavra-chave e figura. muito bem. Aí poderia Pronto, ficar pode assim. ser, mas eu digo assim, 3, 5 slides em questão ao tempo, né? 10 minutinhos, tá bom? Para cada um. Então, se você tem 10 slides, um em cada minuto, né? Para ficar bem claro, bem objetivo. Tá certo? Mais dúvidas? Então, o limite máximo é 10 minutos, né? São 10 minutos o limite. Tá, Olha, ok. o tempo ele não vai entrar como critério de ponto não, certo? Só esses dois, mas tentem manter em 10 minutos, tá? Que eu acho que é tempo suficiente. Como é mini seminários, tá bom? Certo, gente? Mais dúvidas? Que olha aqui o chat. Não tem mais dúvidas.
Pessoal, então, olha, vejam só, a gente já tem capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e já vamos para o quarto, né? Sexta-feira a gente começa o quarto. Então, já é muita coisa para ler, tá? Então, deixe acumular, né? Para ler os capítulos. E aí, qualquer dúvida é só falar, tá bom? Então, até quinta, nos mini seminários, às 2 horas, né? Começando às 2 horas. Tá? Obrigado, gente. Boa tarde para vocês.